Mas, Rui, vamos lá. Você já passou, já mencionou aí sobre o crescimento do Ciro. Então, para nós termos um primeiro corte dessa live aqui, que depois será divulgado ao longo da semana, vamos então entrar aqui mais uma vez num tema que nós já tratamos aqui antes e temos tentado trazer com certa frequência, que são as pesquisas eleitorais, né? Infelizmente ou felizmente, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não, mas estamos com essa tradição agora, né? Nós estamos há mais de um ano ainda das eleições, né? Um ano e meio, mais ou menos, ou pouco mais que isso, ou pouco menos, não sei, mas um ano e meio praticamente para começar o processo eleitoral, e estão já surgindo várias pesquisas, né? Muitas delas traçando diversos cenários. A maioria, a gente estava criticando isso, temos criticado isso também nas lives passadas, a maioria sequer mencionava o Ciro, sobretudo no segundo turno, né? Foi preciso nós nos unirmos, nós aqui divulgarmos aqui no nosso canal, outros companheiros divulgaram também nos canais trabalhistas, ciristas, né? E fizemos lá, houve uma campanha de arrecadação para que fosse encomendada uma pesquisa, e aí sim o Ciro apareceu, né? Despontou também nessa pesquisa que foi encomendada, e ele, de acordo com essa pesquisa, o Ciro vencia todos os candidatos. E basicamente, ou podemos falar de outro modo, o Lula perdia, né? A eleição, perde a eleição para praticamente todos os demais candidatos. Agora, surgiu essa semana uma nova pesquisa, foi o Instituto, se eu não me engano, Futura Inteligência, é um instituto também já conhecido, tradicional aí nas pesquisas eleitorais, e vários cenários foram traçados também. Né? Para a gente não ficar aqui repetindo e análises que já foram feitas, eu separei um trecho, uma parte aqui de um vídeo do nosso companheiro também, William Jacó, né, que é o maior canal de divulgação, Ciro, né, que é o Politizando. Vou colocar um trechinho aqui para a gente poder ouvi-lo. Né? Ele já fez algumas considerações, e aí a gente complementa com alguma outra análise, conforme nós já fizemos aqui. Mas, assim, em resumo, né, mais uma vez, para nós não é nenhuma surpresa, está lá o Ciro com o seu nome aparecendo, ou ele aparece em terceiro lugar, dependendo do cenário, ou em cenários que ele lidera, inclusive de segundo turno. Né? Então, nós precisamos divulgar isso à exaustão. Vocês que estão aqui acompanhando o nosso canal, que acompanham o Ciro, que querem a volta do Ciro para uma possível candidatura, ajudem a divulgar as lives, ajudem a divulgar os resultados dessas pesquisas, porque é assim que muita coisa será definida. O futuro do PDT poderá ser definido a partir daí. O futuro do Ciro no PDT ou em qualquer outro partido, como o PSDB, que nós já temos falado aqui, né? Então, essas pesquisas, no mínimo, elas servem para isso, né? Para trazer aí alguma possibilidade de futuro, e é um futuro relativamente próximo. Já está quase aí, né? 2026 já está quase chegando, já estamos passando da metade desse ano, né? Então é isso. E antes de prosseguirem com esse vídeo, curtam e compartilhem esse corte e venham participar conosco todos os domingos às 19 horas da nossa live Conexão Progressista. Participe conosco do bate-papo ao vivo, torne-se membros e vamos levar o PND para as pessoas que querem um Brasil melhor. Vamos lá? Vamos assistir todo mundo junto aí um trecho e depois a gente volta para comentar mais algum ponto aí relevante sobre essas possibilidades aí que virão no próximo ano. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui uma pesquisa para presidente da República, e pesquisa que está dando o que falar nas redes sociais, porque ela vem trazer vários cenários de primeiro turno, muitos de segundo turno, e aqui, das pesquisas famosas, é a primeira que eu vejo, pelo menos as eleições para cá, colocando Ciro Gomes disputando o segundo turno contra Lula. E qual será o resultado? Vou trazer daqui a pouco, que testaram Lula contra muitos outros nomes. E, assim, tem avaliação do presidente Lula, da economia. Vamos trazer detalhes, reflexões, números, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Essa é uma pesquisa que é do Instituto Futura Inteligência, que entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 12 e 23 de junho.
de 2025, na margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos. Foi divulgado aqui em primeira mão pela revista Exame, que é uma revista relativamente conceituada e tal, né? E esse instituto aqui tá entre aqueles institutos que acerta, erra. Olha, o Datafolha, que é um dos mais famosos, errou bastante em 2022, e é normalmente o que tem maior credibilidade, mais famoso. Tem a tal da IPEC, que é do antigo Ibope, essa errou demais em 2022, mesmo assim, o Jornal Nacional pesquisa IPEC. Futura tá aqui, né? Acerta, erra. Então vamos trazer aqui os números diferentes do que tem trazido outros institutos. E aqui é assim, pessoal. Ah, esse instituto que o Lula tá em primeiro, aí vocês vão trazer? Vamos. Aí o Lula tá em segundo, vamos trazer também. Aqui está, o Bolsonaro que tá em primeiro tá em segundo, vamos trazer. E o Ciro, vamos trazer também. Então, não sei se é uma coisa muito gritante, o instituto, assim, mas isso aqui, Futura, tá aí ó, há anos e anos. Tava sem micro. Estamos com uma audiência diferenciada hoje aqui, hein? Mas vamos lá, vamos destacando os comentários. O que importa é Ciro 2026. Esse pessoal adora uma fake news, né? Então, cenário 1. Eduardo Bolsonaro é o representante do bolsonarismo, digamos assim, e ele lidera. Vejam só. É como eu disse, número diferente, você pode gostar, não gostar, concordar ou não. Vou trazer os números aqui e eu acho até que deixa um pouco a dúvida no ar, porque só esse instituto mostra isso. O Eduardo Bolsonaro liderando com 33,2. Em segundo vem Lula, com 29,1, empatados tecnicamente dentro da margem de erro, mas com o Eduardo numericamente à frente. Ciro Gomes, 13,1. Também diferente, porque no cenário com Eduardo Bolsonaro, o Ciro ou aparece na frente do Eduardo ou pertinho dele, e não o Eduardo liderando, como a gente está vendo aqui. Ronaldo Caiado. Você acha que tem alguma chance do Eduardo Bolsonaro ser candidato, Rui? Eduardo Bolsonaro? Pelo amor de Deus, a maior chance é dele ir preso junto com o pai, né? Pelo amor de Deus. Isso aí é estratégia da direita, você sabe, né? Eles ficam testando nomes. Outro dia eu vi um analista se queixando disso, que a direita, ela fica testando, a extrema-direita, a direita, fica testando um monte de gente, né? É Eduardo, é Michele, é Tarcísio, é Caiado, Zema, essa galera toda. E esquerda, o Ciro, inclusive... esquerda, Lula, Haddad, no máximo um Haddad. Impressionante. E o Ciro, lembra que o Ciro destacou isso também naquela... Ele faz uma análise, né? Fez uma análise sobre 2026, nós comentamos aqui no canal também, ele falou, o campo da esquerda, ou da pseudo-esquerda, não tem ninguém, cara. Tem ninguém. E por isso que está perdendo de lavada desse jeito, né? Tá havendo um domínio terrível. É triste. Voltando aqui, vamos lá. Do governador de Goiás, 9,1. Ninguém branco e nulo, 12,3. Indecisos, 3,1. Cenário com o Bolsonaro, que está inelegível. Aqui ele, o mito, sendo irônico, aparece com 45,3 na liderança. O Lula vem em segundo com 29%. Ciro Gomes em terceiro com 10,3, Caiado 5,9. Branco nulo 7,5, indecisos 2%. Aqui o Bolsonaro em outros institutos aparece liderando em vários, mas com uma vantagem de 4, 5 pontos. Tem um outro que mostra o Lula na frente, 1, 2 pontinhos, mas com essa vantagem aqui só nesse instituto. Contra o Tarcísio, outra palhaçada, porque todo mundo sabe que o Bolsonaro está inelegível, né? Assim, é brincadeira também esses institutos ficarem... parece que está forçando mesmo, né? O Bolsonaro ele pode vir, ele poderá vir, poderá forçar. Então. Parece. Não, pois é. É para justificar depois, né? O próprio Bolsonaro, de dentro da cadeia, nós saberemos que ele estará condenado ainda esse ano, para ele ficar igual o Lula. Então, exatamente, para ele ficar igual o Lula lá em 2018, né? Querendo dizer que ele é um perseguido, que a justiça que não deixou ele concorrer, esse tipo de coisa, né? Então é brincadeira, né? Mas vamos lá. Aí, quanto o Tarcísio, ficou mais perto da realidade de outros institutos. Assim, vai entender, né? Lula lidera com 28,2. Tarcísio em segundo, 26,3. Vou pegar um cafezinho. Empatados. E o Ciro em terceiro com 14,4. O Caiado vem com 6%. Ninguém branco e nulo, 19,3. Indecisos, 5,8. No cenário 4, Michele Bolsonaro lidera com 38,9%. O Lula praticamente se mantém aqui em todos os cenários com 29%, que aparece aqui com 29% cravado. Ciro Gomes com 12,1%. Ninguém Ronaldo Caiado, 7,8%. Ninguém branco e nulo, 9,4%. Indecisos, 2,9%. Colocando o Ratinho Júnior como nome do bolsonarismo, o Lula lidera com 25,4%. Ratinho Júnior com 19,2%. Ciro Gomes empatado tecnicamente em segundo com 16,8%. E o Caiado, 11,1%. Ninguém branco e nulo, 21,5%.
indecisos 6%. Esse cenário aqui também está diferente. Com o Ratinho Júnior, o Lula tem uma vantagem maior, aparece ali com mais de 30% em outros institutos, e quem vem em segundo com o Ratinho aqui é o Ciro Gomes, em outros institutos. Nesse aqui o Ratinho apareceu com 19,2%, é um percentual que só esse instituto até agora mostrou também. No cenário 6, eles testaram o Zema como nome do bolsonarismo, e quem lidera é o Lula com 28,3%. Em segundo, vem Ciro Gomes com 18,8%, Romeu Zema em terceiro com 15%, Caiado em quarto com 12,8%, 20,6% de ninguém branco e nulo e 4,5% de indecisos. Agora, segundo turno aqui é que o bicho pega pro Lula, hein? Vamos começar aqui com o Lula contra Ciro Gomes, que é um cenário que muitos apoiadores do Ciro reclamavam, que os institutos não faziam esse cenário aqui. E aí até a militância que apoia o Ciro contratou, pagou uma pesquisa aí, e que quando você paga, você não compra o resultado, você tem o direito de escolher, opa, eu quero testar esses cenários aqui. Por isso é que quando o PP contratou a pesquisa testando o nome do fulano, ou o PT contratou a pesquisa testando o nome do Beltrano. Faz parte, os partidos contratam mesmo. Aí, como ninguém colocava o Ciro no segundo turno, mesmo o Ciro aparecendo em terceiro, colocado, segundo. Eles colocavam assim, o Ratinho Júnior, que aparece em quarto, quinto, no segundo turno, não colocavam o Ciro. A militância contratou uma pesquisa, o Ciro no segundo turno venceu todo mundo. Vencia o Lula, vencia o Bolsonaro e vencia o Tarcísio. Aí agora esse instituto colocou o nome do Ciro, que vence o Lula, 41,2 contra 32. Eu acho muita ingenuidade aqui do William achar que não se compra o resultado da pesquisa. Né? Logicamente que se compra, né? E como? E como? Agora, essa pesquisa que a galera fez para saber das reais possibilidades do Ciro no segundo turno, essa realmente não foi paga com o resultado da partida. Embora eu tenha que dizer que eu já sabia que ia ser esse resultado, que é óbvio, né? Quer dizer, é óbvio, né? Se você não tem Bolsonaro e o Lula está desacreditado, todo mundo já entende que esse cara não é mais solução, né? Lógico que o Ciro vai ganhar. E depois, todos os outros candidatos, eles não têm a mesma profundidade. Por isso, é uma figura, por isso é que o PSDB tem tanto interesse nele. Né? É porque ele é um cara que realmente consegue trazer pessoas, não só para a esfera, agora, para a esfera internet, mas também um voto real, né? Pessoas que o conhecem e que acreditam que ele é um cara que fala sério, que faz, que acontece. Agora, há que dizer uma coisa, também não é problema nenhum e é muito recomendável, se o Ciro quiser ser candidato, que ele seja um cara muito mais presente nas redes sociais. Né? O Ciro fez até agora é muito fraco nesse aspecto. Né? Isso teria que mudar radicalmente. Inclusive, o Bernardo, né, quando esteve conosco aqui, ele falou, né? Ó, para a gente poder pegar, vamos pegar o Ciro aí, vamos apoiar o Ciro e tal, mas o Ciro também tem que vir nos canais, né? Tem que se ajudar, né? Pois é, o pessoal reclama bastante dessa ausência, né, do Ciro e tal, mas é complicado, né? Acho que o Ciro tem, sei lá, ele tem também as suas próprias estratégias e está no momento também, né, de repensar aí, né? Ó, a Maiara está lembrando aqui também do Daciolo, né? Tem pessoas que gostam muito do Daciolo, né? Da presença dele e tal. Eu, sinceramente, não sei, Maiara. Eu não acompanho muito, não, para falar a verdade. Acho que não, ele já saiu. Mas me parece que ele estava tendo alguns problemas, né, dentro do PDT, andou batendo muito de frente lá. Eu acho que ele não está mais, não. Se o pessoal tiver alguma informação, tragam aí para nós. Vamos seguir aqui com a análise do William, que ele já está mais ou menos na metade. Depois a gente encerrando aí, a gente volta para as questões aí das crises, né, do Lula, do governo Lula, a dificuldade que o Lula está tendo. Isso vai influenciar também no que poderá acontecer em 2026. É uma coisa que nós já estamos falando aqui, né, Rui, há um certo tempo. Esse governo do Lula, ele está, né, capengando, né, a popularidade cada vez em baixa. Então, isso poderá também definir a presença ou não do Lula. E estando presente ou não o Lula na eleição, isso aí muda completamente, né? Até mesmo a possível candidatura do Ciro, né? Muitos defendem que o Ciro não entre na disputa batendo direto com o Lula. Eu sou um desses. Eu acho que se tiver o Lula e vai voltar toda aquela palhaçada que foi em 2022, aquelas campanhas difamatórias, aí divide toda a esquerda e a esquerda não é esquerda, aquela coisa toda. Então,
eu acho que nem o Ciro entende, talvez até ele esteja pensando, né, em não entrar nessa bola dividida. Mas se o Lula não for candidato, o Bolsonaro já sabemos que não será, aí as portas se abrem de uma maneira muito, né, muito favorável no nosso entender. Mas vamos lá. O William continua aqui com a análise dele, depois a gente retoma alguns pontos importantes aí. 2,1 do Lula. O Ciro com uma vantagem aqui de 9,1, portanto, bem acima da margem de erro, que é de 2,2. Nesse cenário, 24,3 de ninguém branco e nulo, indecisos 2,4. Aqui eu tenho uma reflexão para fazer. O ninguém branco e nulo aqui está um percentual alto. Né? A gente pega outros cenários aqui, 11%, 15%. Por que tem esse percentual alto de ninguém branco e nulo, Ciro contra Lula? Porque o bolsonarista mais radical, ele olha para esse e fala, não, eu não voto em nenhum desses dois, não confio no Ciro, não, o Lula nem pensar, né, que o bolsonarista odeia o Lula e não confia no Ciro. Mas supondo que aconteça um cenário, Lula contra Ciro no segundo turno, parênteses, eu acho que o Brasil agradeceria, né, por isso aqui, de não ficar dois candidatos da polarização. O eleitor bolsonarista que hoje fala que votaria ninguém branco nulo, alguém acha que ele vai com quem? Vai com o Lula ou vai com o Ciro? Ele vai com o Ciro. Então eu acho que num eventual segundo turno Ciro contra Lula, o Ciro captaria esses votos bolsonaristas, né, não porque amam o Ciro, mas porque rejeitam mais o Lula, captaria o voto de gente que gosta do Ciro, de gente que às vezes vota no Lula porque não quer o Bolsonaro, mas que sem o Bolsonaro fala, opa, não, peraí, então, Lula fica de cara, deixa eu votar em outra pessoa. Então eu acho que o Ciro, de fato, venceria o Lula, e por um percentual, na minha opinião, até maior do que está aqui. Um outro cenário, Bolsonaro derrotaria o Lula, 50 contra 37,4. E vejam que aqui o ninguém branco e nulo, que era 24 no cenário Ciro-Lula, agora cai para 11,4. Porque aí talvez é o eleitor do Ciro e de outros que dava, não, um dos dois eu não voto mais. Chega, cansei, é o que muitos dizem aí. Num cenário aqui, Lula-Tarcísio derrotaria o Lula, 46,5 contra 34,9. Ninguém branco e nulo, 15,8, indecisos, 2,8. A Michele Bolsonaro derrotaria o Lula, 48,4 para a ex-primeira-dama, Lula 38. Ninguém branco e nulo, 12,3. Ratinho Júnior, esse instituto, e que eu me lembro apenas esse, diz que o Ratinho Júnior venceria o Lula. Os outros mostram o Lula vencendo o Ratinho ou ali perto do empate. Ratinho 41,7, Lula 36,7. Ninguém branco e nulo, 19,4 e 2,1 de indecisos. Aqui mostra que o Eduardo derrotaria o Lula, 44,8 contra 38,1. O que é algo que outros institutos não confirmam e vão aguardar. Talvez daqui a pouco começam a surgir novas pesquisas mostrando que essa está certa. Eu estou trazendo aqui os dados. O Caiado, segundo esse instituto, derrotaria o Lula, 39,2 para o governador de Goiás contra 36,2 do atual presidente. Estão empatados dentro da margem de erro. E o Romeu Zema derrotaria sim, mas é quase um empate. 37,7 para o Zema, 37,6 para o Lula. Estão empatados tecnicamente e quase empatados numericamente. Avaliação do presidente Lula, vejam só. Ruim ou péssimo? Era 46,7 em maio, que já era muita coisa, mas aumentou. Ou seja, piorou para o governo, que agora é ruim ou péssimo para 51,1. No outro lado, ótimo ou bom, que era 31,8, caiu para 23,9. Irregular, que era 20,2, aumentou 4 pontinhos, foi para 24,2. Então a gente pega aqui a diferença entre ruim ou péssimo e ótimo ou bom, que antes era de 15,1, agora era de 15, arredondando aqui, né? Agora passou a ser de quase 30 pontos, né? Quase dobrou. Então você tem mais para um lado, menos para o outro, então você coloca uma situação aqui muito difícil para o governo, baseado nessa pesquisa. Situação da economia, para 60,3 é uma situação ruim ou péssima avaliação, né? E ótimo ou bom para 11,7 apenas, regular para 26,7. Esse instituto ouviu 2.000 pessoas e, né, tem aqui, como eu disse, né, entre os dias 12 e 23, e tem a questão aqui de muitas polêmicas envolvendo o governo Lula. Teve a questão do INSS, tem a questão agora até da morte, né, dessa brasileira, uma coisa lamentável lá. Aí o governo inicialmente demorou para agir, aí depois, quando o Pato já tinha falado que ia pagar para trazer o corpo dela de volta, aí que o Lula fez um tweet falando que o governo ia acionar ali a embaixada e tal. Nossa, gente, é muita coisinha. Trem do IOF, ó, o trem, né? Vocês percebem que eu sou mineiro. É o trem do IOF que vai, aí o governo sofre uma derrota e que nem foi captada por essa pesquisa, porque isso aí tudo respinga muito ali na questão do governo. Passa a ideia de bagunça, de que foi derrotado. Essa derrota desse decreto no Congresso, a última vez que aconteceu isso foi no governo Collor, que sofreu impeachment. Para vocês verem como esse governo agora está fragilizado no Congresso. E, assim, é uma questão para ser avaliada. Como é que você, né, não tem que ter alternativas, pegando aqui o IOF? A arrecadação, acabou o fiscal, teve que cumprir o déficit, a meta. Aí você tem que aumentar o imposto, justo esse governo que já está rotulado de taxar, então tem que ter outras formas. Por que não mexer no dinheiro dos super ricos aí, cortar a renúncia fiscal, sobretaxar ou supertaxar aí questão de grandes heranças? Então tem alternativa sim, mas para isso tem que cutucar, tem que entrar no andar de cima. E o IOF, apesar da propaganda de que era alguma coisa para, não, vamos aqui mexer nos super ricos. Não, gente, o IOF, você que tem um cartão de crédito aí e tal,
Você que vai pegar um empréstimozinho para comprar uma motinha, você que está querendo comprar uma casa financiada, o IOF pega todo mundo também que mexe com isso. A propaganda de alguns é que o IOF era para mexer com super ricos. Não é. Também mexeria em algum aspecto, mas mexe com todo mundo, com o super rico, com o pouco rico, com o nada rico. Então esse é um ponto aí. Agora o governo ameaça entrar no STF, recorrer, judicializar isso. Olha, se fizer isso aí, eu acho que a tendência é até piorar para o governo a relação com o Congresso. O Congresso que sim, tá cheio de gente que não tem nenhuma preocupação com o país, nada de braçada nas emendas, tá errado muita coisa, mas o Congresso ter essa baixa qualidade não torna algumas decisões do governo corretas. E tem que ter seriedade para encarar isso de frente. Mas tem gente que prefere tapar o sol com a peneira e achar que não, tá tudo certo, o Congresso é que tá errado. Aí, meus amigos, o tempo vai passando, a gente vai vendo cada vez mais pesquisas mostrando aqui situações como essa. Depois, não adianta chorar o leite derramado. Gente, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu! Isso aí. Isso aí. Então, assim, resumo, né, Rui? Lula perdendo para todo mundo, né? E nós até, antes de começarmos a live, a gente estava questionando aqui entre nós, né, se valeria a pena, mais uma vez, a gente debater ou não essa questão das pesquisas, mas assim, sempre que sai uma pesquisa, né, sempre que sai alguma análise, ou já uma previsão aí para 2026, acho interessante a gente comentar, nem que seja en passant, né, nem que seja rapidamente, para a gente poder testar mais ou menos o termômetro de como as coisas estão indo, né? E acho importante, quem está nos acompanhando aqui, com certeza irá concordar com isso, né? Tá aí, o Ciro, ele aparece nas pesquisas, ele aparece com chances reais, né? Dependendo do cenário. E nós estamos já há um certo tempo aqui, já tem alguns meses que estamos falando sobre isso, né? E uma certeza que nós temos é que não haverá Bolsonaro pessoalmente, diretamente na eleição, né? E o Lula, embora ele esteja dizendo a todo momento, serei candidato, se a saúde me permitir, ele mesmo já parece que já questiona a possibilidade da sua saúde estar boa ou não, né? Mas ainda pode ser que não venha, né? Assim, então, eu acho... não vindo, só para concluir aqui, Rui, não vindo, havendo um cenário sem Lula e sem Bolsonaro, olha, é uma avenida, é uma janela gigantesca que se abre para finalmente nós termos um verdadeiro rumo para o nosso país. E o único que nós vemos que tem essa capacidade, essa possibilidade, esse projeto é o Ciro. Por isso que estamos sempre aqui batendo nessa tecla, né? Então é isso que as pesquisas têm mostrado. O Lula em baixa, a popularidade cada vez pior, Bolsonaro, embora ele apareça nas pesquisas, todos nós sabemos que ele não estará presente, será algum representante do bolsonarismo, e aí, nesse cenário, Ciro Gomes vai se destacar, tenham certeza disso.